Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Antônio Fernandes. No canto direito do vídeo você tem acesso a todos os vídeos do canal e no canto esquerdo você tem acesso ao primeiro vídeo das aulas sobre predicado. Nele a gente vê uma definição simples, que é o predicado é a parte da oração em que o verbo fica. Então, eu encontro todas as palavras relacionadas ao verbo e elas formam o predicado. Ok? Vamos então ver alguns exemplos para que a gente possa estudar. Então, vamos observar essas frases que estão aqui. Hoje cedo, as vendedoras foram ao bar. Vamos achar primeiro o sujeito, né? Lembrando que primeiro a gente localiza o verbo, que nesse caso é foram, e pergunta quem. Para ele, no caso de o sujeito existir, a resposta completa para essa pergunta será o sujeito. Quem foram? No caso, a resposta, as vendedoras. Dessas duas palavras, apenas uma concorda diretamente com o verbo, então eu tenho sujeito simples. Vamos ver se o que aqui faz parte do predicado de fato. Eu tenho aqui foram. Quem vai, nesse caso, no sentido de ir, vai a algum lugar. Então, ao bar me conta para onde as vendedoras foram e hoje cedo me conta quando elas foram. Então, eu tenho duas informações sobre o verbo distintas, então todas essas informações fazem parte do predicado. Então, eu tenho um sujeito que está inserido no meio do predicado nessa nossa frase número 1. Vamos ver a frase número 2. Todos os moradores foram transferidos. Olha aqui, eu tenho mesma coisa, o mesmo verbo, foram, tá? Foram transferidos, no caso aqui, posso usar como se fosse uma locução verbal, dois verbos que indicam apenas uma ação. Então, eu tenho foram transferidos, uma ação só. Então, quem foram transferidos? Todos os moradores, o sujeito, tá? Eu tenho aqui moradores como núcleo do sujeito, sujeito simples também, ok? Aqui eu vou ter um predicado formado apenas pela locução verbal, não tem mais nenhuma palavra, tá, relacionada ao verbo. Então, aqui eu tenho o predicado, foram transferidos, ok? Vamos ver aqui nessas duas últimas frases, tá? Como vai ficar? Na frase 3, eu tenho a casa era segura. Qual que é o verbo aqui? É era. Quem era? A casa. Núcleo do sujeito. Casa. Sujeito simples. E aqui eu tenho o segura se referindo ao... No caso aqui eu tenho o segura que está aqui junto com o verbo, ok? Já já a gente vai ver o que ele faz. Aqui, no último exemplo, nesta prova, tudo parece complicado. Sujeito, eu tenho o verbo parece. Quem parece? Tudo. Tudo. Sujeito simples e o predicado é tudo que se refere ao verbo. Tudo parece. Parece alguma coisa, parece complicado, ok? E nesta prova indica o local, um lugar, ok? O que é que eu quero que vocês observem aqui? Olha, do mesmo jeito que a gente usa o núcleo para poder classificar os sujeitos, a gente vai fazer a classificação do predicado também com base em núcleos, ok? Vamos ver. Eu tenho vendedoras. Qual palavra do predicado concorda melhor com o núcleo do sujeito? Vocês concordam? Obviamente, deve ser vendedoras foram. Na frase 2, moradores foram transferidos. É uma locução verbal. Agora, casa era ou casa segura? Qual das duas combinações
traz uma informação mais completa em relação à informação que eu quero transmitir. Nesse caso, se eu digo, a casa era. Primeira pergunta de quem estiver ouvindo a minha frase, era o quê? Agora, se eu digo casa segura, essa frase, apesar de não estar 100% completa, transmite mais informação do que apenas casa era, ok? Agora, a mesma coisa aqui. Tudo parece ou tudo complicado? Tudo complicado tem um poder de significado maior do que tudo parece. O que eu quero que vocês observem? Aqui, na frase número 1, o núcleo do predicado é o verbo. Na frase número 2, o núcleo do predicado também é um verbo, é uma locução que vale por um verbo apenas. Nesses dois casos aqui, o verbo não é o núcleo do predicado. Quais são as definições aqui, portanto? Simples, tá? Anotados esses exemplos, olha só. Se o verbo for o núcleo, predicado verbal. Se o verbo não for o núcleo, predicado nominal. Então, eu vou analisar o núcleo do predicado. Eu vou ver com qual palavra do predicado o núcleo do sujeito concorda melhor. Se essa palavra for o verbo, predicado verbal. Se essa palavra não for o verbo, predicado nominal, ok? No próximo vídeo, nós vamos ver as estruturas do predicado nominal. Combinado? Um abraço, então, e até a próxima.